O sobrenatural, a magia e o terror são alguns elementos da literatura fantástica. Personagens como lobisomens, bruxas, fantasmas e vampiros povoam o imaginário de quem gosta dessas histórias. O gênero fantástico vem se tornando cada vez mais popular entre os jovens, na literatura e também nos cinemas. O mundo fantástico, esse é o tema de hoje e nós queremos saber a sua opinião. Está no ar, Antenados. O Antenados está no ar e hoje temos convidados fantásticos. Eu começo apresentando Érica Matos, professora do curso de Letras aqui da Universidade de São Judas. O Wellington Riank, um jovem escritor e admirador, da literatura fantástica. Renata Bernardi, fã da saga Crepúsculo e representante do site Foforks. Amanda Gomes, que traduz um site sobre a saga Crepúsculo. Luciana Ramos, também fã da saga. Jackson Alves, que é fã de literatura fantástica, e Raquel Pinha, fã também de Crepúsculo. Eu começo perguntando para vocês como que vocês começaram a gostar desse tipo de literatura? Desde pequeno, né? Eu acho que quando a gente é criança, a gente tem essa curiosidade em saber o que é o sobrenatural, o que é aquelas coisas de outro mundo. Então, essa curiosidade infantil te leva a você pegar um livro desse tipo de vampiro, lobisomens, fantasma, e começa a ler. Eu acho que curiosidade infantil mesmo é o maior acato aí das pessoas. E você, Renata, quando você começou a gostar desse tipo de literatura? Eu acho que realmente começa na infância, né? Eu sempre gostei de ler muito, sempre fui de ler muito. Aí deu uma parada na hora que estava estudando, faculdade, essas coisas. Depois voltei a ler, agora mais depois de velha. Aí que você já interessa com um outro tipo de fantasia, mas não deixa de ser fantástica. Wellington, você é um jovem escritor, seu primeiro livro foi aos 15. Conta um pouco pra gente dessa experiência, como você se baseou. Então, quando eu comecei a escrever, com 15 anos meio precoce, assim, foi através do jogo do RPG, tudo que eu e amigos a gente jogava na escola, tudo. E nisso eu comecei a anotar coisas, o que acontecia, fatos, tudo. E nisso nasceu o livro, que é uma saga, uma trilogia, que na verdade tem 4 livros, que é completamente paralelo às coisas assim, mas é sempre importante. E tem várias coisas, mitologia, tudo, vampiros, tudo isso que é legal. É tentar levar as pessoas ao imaginário. E como que você buscou essa literatura fantástica para colocar no seu livro? Como que é essa influência? Então, eu sou bem fanático por Harry Potter, Senhor dos Anéis, a J.K. Rowling também, Tolkien. Eu acho que foi meio disso, a base das leituras do livro deles, assim. E por que você acha que essa literatura chama tanta atenção para você colocar, inserir nos seus livros? É porque eu acho que as pessoas gostam muito de imaginar. Então, isso é uma coisa muito legal, você pegar um livro, ler assim, falar, nossa, isso pode acontecer aqui, isso pode acontecer lá, isso, eu acho que isso que é o mais influência de tudo, assim, isso que é super legal. Professora, eu queria saber de você, por que essa literatura fantástica chama tanta atenção, desde pequenininhos até pessoas mais adultas? Bom, a literatura fantástica, ela surge exatamente como uma forma de transpor para a ficção problemas que a gente está tendo na sociedade. Então, por isso que sempre quando a gente tem final de século ou momentos em que a sociedade passa por alguma crise, a gente tem o fortalecimento ou o que a gente chama de revival dessa literatura fantástica. Isso tinha acontecido com o Bram Stoker no final do século XIX, quando ele lança o Drácula. Não foi ele que inventou o Drácula, mas ele é considerado o grande compilador das histórias do Drácula e, sem dúvida alguma, tudo aquilo que a gente conhece sobre o Drácula vem, assim, a maior parte das coisas que a gente conhece sobre o Drácula vem do Bram Stoker, aquilo que é mais popular, digamos assim, sobre a literatura vampirística, vem do Bram Stoker. E eu acho que essa questão de colocar de uma forma ficcional os problemas, os desvios da sociedade, é uma coisa que, como eles disseram, que na infância a gente gosta de ver, porque a imaginação e a ficção é uma forma de tirar da nossa realidade, naquele dia a dia, e transpor para uma outra forma de discutir esses mesmos problemas de uma forma ficcional. E qual que é o personagem que chama mais atenção para vocês, assim, dessa literatura? Para mim é o Van Helsing.
Eu acho que desde o momento que eu li ele no livro, o Van Helsing tem um destaque muito grande. Hoje ele é o maior inspirador dos caças-vampiros do mundo. Ele veio de uma história, no caso Drácula. Ele é um ator secundário, um personagem secundário no livro, e ele conseguiu ganhar uma vida própria. Hoje tem filmes do Van Helsing, tem jogos do Van Helsing, até livros especializados no Van Helsing. Então, acho que essa coragem dele, essa ironia que ele usa para caçar um monstro, é muito divertido para nós, então ele inspira bastante gente. Eu acho que o Van Helsing é muito legal. Jackson, você que é admirador dessa literatura, eu queria saber como que surgiu a história do Drácula, como que... O Drácula, ele, como a professora falou, o Bram Stoker, que é o criador, não inventou o termo vampiro, né? Mas quando ele escrevia, na Transilvânia e outros países da Europa, a população era muito influenciada por crenças, por mitos, então eles tinham muito essa coisa. O Bram Stoker apenas pegou esses fatores, esses mitos todos relacionados não só a vampiros, mas também a fantasma, lobisomens, e colocou no seu personagem, que foi o Drácula, que inclusive ele se transforma em morcegos, lobisomens, cachorro. Então ele pegou alguns aspectos dessa crença, que no caso era a flor do alho. A gente tem um senso comum que é o alho que espanta o vampiro, mas não, é a flor do alho. Então ele pegou isso, o crucifixo, a água benta, são todos fatores que já existiam, que ele colocou tudo isso no início do século XX para transcrever quais eram as tradições que eles tinham naquele tempo na Europa. Professora, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa tradição do Drácula e quais são as modificações que sofreu ao longo dos anos esse personagem do vampiro. Certo, como eu comentei no começo, no final, na verdade a literatura que é chamada literatura gótica, né, da qual o Conde Drácula faz parte, ela é mais do começo do século XIX. No final do século XIX já foi um revival dessa literatura gótica. O Bram Stoker já não era do começo da literatura gótica. E exatamente como eu disse, ela vai surgir para colocar no campo ficcional esses desvios, essas taras, todos os problemas que estavam acontecendo na sociedade. Por isso que os símbolos do vampiro, ele deve saber melhor do que todo mundo aqui, mas os símbolos que vão aparecer ligados ao vampiro. Então, a questão de chupar o sangue vai ter desde uma conotação mais sexual até uma conotação política e social e dos problemas econômicos. Você fala muito que tem esse reflexo da sociedade nesse personagem. Você poderia citar alguns desses reflexos? Sim. Então, o que a gente tem acontecendo no século XIX? A gente vai ter uma série de mudanças sociais e econômicas e, junto com isso, principalmente por causa da evolução científica, a gente vai ter um choque nos próprios valores da sociedade. Então, principalmente, já no século XVIII, com o Kant, com o Hegel, depois no século XIX, com o Marx e o Darwin, a gente vai ter o quê? Um choque daquelas crenças religiosas que existiam. E como a gente sabe que a religião, durante muitos séculos, foi o grande lugar, né, a grande promotora dos valores de comportamento na sociedade, o que a gente tem no século XIX é um abalo de tudo isso. Então, a gente até conhece em literatura inglesa que o século XIX é o grande século da hipocrisia. Né? Exatamente, porque eles tinham um conjunto de valores, de comportamentos sociais que, com toda essa revolução científica e essa revolução social mesmo, o fato das pessoas virem morar nas cidades, deixar o campo, isso vai mudar totalmente a forma como elas viam o mundo, certo? E isso vai se transpor para a literatura. E, como eu disse, esses desvios, esses problemas que vão estar acontecendo, eles vão aparecer, exatamente, essa questão social, essa questão da pobreza, que vai aparecer muito forte no final do século XIX, e também essa questão dos novos comportamentos sociais. Tá. Renata, você que é fã dessa saga, da saga Crepúsculo, você já conhecia, você procurou ler algumas coisinhas de Drácula, desses vampiros anteriores? Já. Eu já sempre gostei dessa coisa de vampiro, de coisa fantástica. A diferença, né, desse vampiro para o vampiro que seria o atual, que seria o Edward, né, de Twilight, Damon, Stephen, do Diários do Vampiro, tem que a gente estava falando, Academia de Vampiros, agora tem um monte de vampiro. E
é uma modificação do mito. Eu acredito que Twilight, por exemplo, Crepúsculo, não seja exatamente isso. É mais para o lado romântico. É o romance, até que não enfoca tanto, não foca muito no mito do vampiro. Tanto que várias pessoas acham que ela desvirtuou o mito do vampiro. Eu queria perguntar, jogar isso pra vocês, né? O vampiro que brilha na luz do sol, que não bebe sangue humano. Vocês acham que isso quebrou um pouco desse mito do vampiro, de toda essa... Quem conhece um vampiro pra falar que ele não brilha no sol? Tem até umas histórias antigas que o primeiro vampiro, assim, da história, ele brilhava, ele não tinha presas, essas coisas. O primeiro vampiro da história era, vamos supor, parecido, assim, com o Edward. Então, essa questão até do brilho que a autora colocou no Crepúsculo foi baseada até numa crença da França, onde as gárgulas das igrejas elas viravam pedra de manhã e à noite, ganhavam vida, sugavam sangue da população, e como elas eram feitas de um material um pouquinho parecido de pedra e um pouquinho parecido com diamante, essas coisas, quando batiam o reflexo do sol, elas brilhavam. Então é baseado nisso. Agora, vocês conheciam esse... Agora a questão deles não beberem sangue, eu acho que sim quebra a tradição, até a crença, digamos, porque querendo ou não, o sangue para o vampiro é vida, né? Eu acho que a quebra desse mito de Drácula, que vem com o Edward, é que o Drácula, ele é do mal, ele não é o bonzinho. O Edward já vem como um herói, muito como um herói romântico. Né? Ele não vem para ir contra... confrontar. Eu acho que a ideia que a Stephanie queria mostrar é que era assim, a história é de vampiro, que ficou conhecido entre a gente. Só que se você, que nem a Renata falou, se você tirar o vampiro, fica o quê? Fica o homem. Ali ele mostra alegria, tristeza, raiva, ódio, inveja. Então todos os personagens enfocam isso. Mas você acha que o vampiro na saga Crepúsculo, ele tá muito humanizado? Vocês não acham que... Bastante. Tá. Bastante. A questão da... Esse novo vampiro, ele tá mais o intuito dela. O intuito dela, do clã, dos Cullens, é o quê? Eles falam que os outros, os nômades, não convivem, né, com os humanos. Eles que adotaram esse estilo de vida que falam os vegetarianos, que vivem mais perto dos humanos, que o resto não convive. É uma tentativa, assim, de conciliação. Se o vampiro nasce como uma forma de contar os desvios da sociedade, me parece que ela quis um pouco mostrar que dentro desse comportamento desviado, ou desse comportamento problemático que existe na sociedade do século XXI, é possível, sim, nascer alguma coisa boa. Tem um lado bom. Tem um lado bom. Eu acho que é por isso que, sei lá, pode ser isso uma fonte desse apelo que existe para os adolescentes. Professora, isso que eu queria perguntar também. Nessa saga, houve, além do sucesso dos filmes, houve muita procura nos livros também. Como você explica essa procura dos jovens? Eu acho que eles um pouco se identificam com esse comportamento desviado, que é o comportamento que existe na adolescência, toda essa questão de crise, né, que existe com as pessoas durante a adolescência, mas também mostrando um lado bom, quer dizer, que dentro desse universo da crise, dentro existe disso pode boa. Acontecer uma coisa boa. Como você falou, essa coisa da humanização, né? Porque em todas as séries que a gente tem, que estão surgindo novas de vampiro, eles mostram um lado mais humano do vampiro. Porque é isso que a nossa sociedade está precisando. A gente está precisando de humanidade. Bom, agora, Antenados, a gente vai dar uma olhadinha na matéria, que nós fomos até a casa da Raquel Pinha, e ela vai mostrar um pouquinho de todo esse material que ela recolhe aí sobre a saga Crepúsculo. Vamos conferir. O primeiro filme que eu assisti foi o Entrevista com o Vampiro, e eu tinha aquela coisa de vampiros maus na minha cabeça, mórbida e todo trevas. E quando eu vi esse burburinho que surgiu primeiro lá fora, né, com o lançamento lá de Twilight, desse novo tipo de vampiro, eu fiquei um pouco interessada, mas como assim? E quando lançou aqui no Brasil, eu vou assistir esse filme com esse vampiro que brilha no sol, com esse povo que não toma sangue humano, pra ver o que é, né, o que o povo tanto tá falando. Saí do cinema hipnotizada, fascinada, sem palavras. Cheguei em casa, sentei no computador e pedi os 2 primeiros livros, assim, que eu era Crepúsculo e Lua Nova. Sempre me questionei, mas nossa, por que um vampiro não pode andar no sol? Por que ele tem que ser mau? Por que ele tem que viver nas sombras? Eu sempre tive esse tipo de questionamento. E os livros da Stephanie, ela mostrava um vampiro
totalmente diferente daquele estereótipo que a gente até então conhecia. O que eu mais gosto ainda continua sendo Crepúsculo mesmo, que é o primeiro. Eu não sei, aquele filme pra mim é diferente. Ele não era pra ser um filme de sucesso, isso tá na cara. Ele não é um filme bem feito, assim, falando tecnicamente. Ele tem muitos erros e a atuação deles não é a das melhores, mas eu não sei, é um filme que me chama a atenção. E continua sendo até hoje o meu favorito, assim. Acho que a opinião agora, a partir do terceiro, do quarto filme, que agora vai ser lançado só ano que vem, o pessoal tá começando a deixar um pouquinho esse preconceito de lado e ver isso como um fenômeno mesmo cultural, que a gente não pode negar que é. E essa porta para a literatura dos jovens estarem lendo, estarem se dedicando a alguma coisa que eles realmente gostam, que fazia muito tempo que a gente não via. Bom, e nessa matéria a gente pôde perceber que a Raquel não mede esforços para colecionar materiais da saga. Raquel, você tem as versões do livro em inglês e em português. Como que isso acontece? Como você procura saber materiais de fora? Se até uma revista gringa? Acho que todo fã tenta ter o maior número de coisas, né? Fica impossível de comprar tudo, porque é muita coisa do mundo inteiro e haja grana, né, para isso. Mas o que é oficial, assim, tipo livros, inglês, português, os guidebooks que eles lançam também, eu tento ter as duas versões, CDs. Eu tento revistas gringas que são de importantes, com grandes entrevistas deles. Eu tento estar compilando esse material. Também da versão original? E a versão original, porque eu gosto, né? Tem essa coisa de gostar, de ser apaixonada por línguas, e em inglês em específico. E em português, porque fica mais fácil para emprestar para os amigos, para minha mãe estar lendo. Bom, então tá bom. O Antenados vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua a falar aí sobre esse mundo fantástico. Não sai daí. Crepúsculo, primeiro filme da saga, foi lançado em 2008, dirigido por Catherine Hardwicke. A partir desse filme, criou-se um novo estereótipo de vampiros. O filme Eclipse, terceiro da saga Crepúsculo, foi lançado em 2010 com direção de David Slade e é o primeiro da saga em formato IMAX. O Antenados está de volta e a gente continua a falar sobre a saga Crepúsculo e literatura fantástica. Bom, queria saber se vocês também procuram, assim como a Raquel, esses livros do idioma original para ver se tem alguma diferença. Sim, e tem. Muita? E eu traduzo, faço legenda para o site e tal. Então a gente vê, eu li primeiro em português. Aí depois eu li em inglês e falei assim, gente, mas ela não fala isso, né? Tem bastante diferença. Então agora, de uns tempos para cá, eu ando comprando direto em inglês. Para não ter esse desvio. Eu até mesmo li em inglês e tem as versões em espanhol. Das versões de inglês para espanhol para português, tem coisa também muda demais. Em francês, então, deve ser uma beleza. Por ser a minha profissão, eu procuro ter sempre os dois. Justamente para isso. Porque, querendo ou não, a gente tem um olhar crítico, então fala, não. Ela fez coisa errada. Mesmo você sabendo que tudo bem, foi o lançado, mas você tem aquele, não, se fosse eu ia fazer diferente. E você é sempre bom, de outro jeito. Porque a gente gosta muito, eu sempre acabo tendo também, em inglês e em português. E vocês começaram a gostar da saga pelos livros ou primeiro vocês viram os filmes e aí foram atrás dos livros? Como que aconteceu isso? Eu, por exemplo, vi o filme antes. Aí eu falei, não, primeiro vi, todo mundo falando, aquele coisa de vampiro, não sei o que lá, adolescente. Eu falei, eu não vou ver isso. Aí acabei que vi. Aí eu falei, nossa, tem livro disso? Vou ler. No dia seguinte já fui, comprei, li, assim, quase fiquei sem dormir, lendo, isso que continua, porque é uma coisa que te prende. E eu acho que é legal o livro, né?
Nossa, eu li tudo, depois eu fiquei só esperando, cadê o próximo? E vocês também, pelo que eu entendi, vocês também viram o filme para depois ler os livros. Vocês acham que os filmes conseguiu passar tudo que tem no livro? Não. Vocês acham que desvia muito? É porque assim, se a gente for ver pra fã vai adorar que ficar 3 horas um filme. Fã não liga, mas assim, quem não gosta vai pegar e falar, meu, que maçante, né? Ficar 3 horas assistindo. E até mesmo o negócio quem não gosta, fica. vai, às vezes, o filme passa uma história diferente do que tem coisas no livro. Muda um pouco, que eles fazem para encaixar em 2 horas e pouco, 2 horas e meia. Adapta muita coisa. Harry Potter faz isso. Todos qualquer adaptação faz. A Stephanie Meyer, ela é muito detalhista. Tipo assim, ela fala, ele foi isso, fazer aquilo no filme. Não, já é uma coisa tão rápida que isso você até nem entende. Nem percebe. Bom, a história é narrada pelo ponto de vista da Bella, né, que é a personagem principal, e é uma visão feminista. Como que vocês veem isso? O que vocês acham? Vocês acham que é uma maneira, por isso que interessa tanto os jovens? Eu acho. Ela tem todos os sentimentos, principalmente, acho que, não sei, de jovem, assim, muita coisa que a gente está sentindo, ela sente. Então, você vê o que ela está passando. Você se identifica. É uma personagem muito fácil de você se identificar. Exato. Porque ela não é a mais bonita da escola, ela não é a popular, entendeu? Ela é a mediana e vê o cara lindo e, né? É tudo nunca vai dar bola pra mim. Como a professora falou, né? A gente teve essa mudança de sociedade e a Stephanie Meyer foi muito inteligente. Ela colocou uma narrativa em que atendeu o seu público, as meninas jovens, e teve aquela coisa bem feminista, bem... eu sou uma menina de outro lugar, então eu estou com medo, eu estou nova. Ao contrário do que a gente via no século XVIII, século XIX até XX, onde os livros narrados por mulheres, normalmente era diário, elas tinham ainda aquela coisa feminina de tipo, ai, meu amor, eu tenho meu marido querido, essas coisas, mas a gente vê uma mulher mais poderosa. Até porque a sociedade daquele tempo queria ver uma coisa dessa aí. E até porque a gente estava tendo uma evolução de mulher, mulher estava ganhando seu espaço, então a literatura atendia isso. Professora, você acha que essa linguagem justifica o sucesso da saga? É difícil dizer o que faz acontecer um sucesso, né? Porque existe muita divergência entre a crítica, né? Não é todo mundo que acha que o Crepúsculo é a 8ª maravilha do mundo, né? Mas eu acho que pode ser sim, que essa questão de haver uma proximidade, isso que ele falou é bastante interessante, de que enquanto no século XVIII, século XIX, havia uma necessidade de se colocar uma mulher mais forte, hoje, quando a gente a princípio, a gente passou 2 séculos quase lutando por toda uma sociedade diferente, um novo modo de agir, um novo modo de se comportar, me parece que é verdade, que hoje a gente já lutou tudo, então está na hora de começar a construir novos valores. E ela pegou bem isso, a autora, e deu certo. Pode ser que seja isso, ela sim. está tentando se encontrar, ela tem 17 anos, está terminando a escola, ela está tentando se encontrar. E quem nessa idade, quem já não passou por isso, quem sou eu, o que eu quero, entendeu? Essa procura. Ela enfrenta vários medos ali. Quem nunca teve dividido, eu gosto mais do meu amigo ou gosto mais, né, do outro? Como que eu vou lidar com meu pai numa situação de ilusão amorosa? São aqueles questionamentos que todos nós passamos. Que a gente, o pessoal de 17 anos passa e que gente mais velha que olha e fala, nossa, eu passei por isso. Quem nunca teve problema? Quem nunca teve problemas como esse? E durante o livro e o filme também, ela faz diversas citações de outros livros. Vocês buscam também procurar essa literatura? Sim, ela gosta muito de ler o Morro dos Ventos Uivantes, por exemplo. É um livro que ela gosta muito na saga, muita gente leu. É uma das coisas que eu já falei sobre Crepúsculo, muita gente critica, tal, e eu falo que pelo menos quem critica, não gosta, odeia, você tem que ver pelo menos um lado positivo. São os adolescentes que começaram a ler por causa da saga. E eu no site tenho muito contato, eu não sou mais adolescente faz tempo, mas eu tenho contato com muito adolescente e eu vejo. Eles começaram a ler, foram ler uma literatura difícil, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Foram ler Jane Austen, porque ela cita isso. E há essa procura. De tudo, se você achar ruim de Crepúsculo, vendo isso, é pelo menos um ponto positivismo. Que a professora de literatura pode dizer, as pessoas, os jovens, voltarem a ler. O que é legal é que também a literatura na escola mudou, porque hoje em dia os professores estão indicando. Eu conheço gente que
começou a ler do primeiro até o terceiro livro porque foi de na cada escola. pessoa. Aqui também a gente Ainda tem colégio também que fala. Que não. é Tem não dá. universidades fora que estão fazendo que cursos, indicam cursos Nós temos próprios aqui para isso. uma professora que pode dizer. Você indicaria aí o filme, o livro para os seus alunos? Olha, não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas você acha que é um ponto positivo, essa influência de citar outros livros, essa procura dos jovens? Eu acho que a procura de conhecer coisas novas, de voltar para a literatura, de entender o que está acontecendo, eu acho que é interessante, mas eu sinceramente eu não sei se eu indicaria. E você acha Nunca que parei para pensar. essa literatura, você acha que ela consegue atrair um pouco mais os jovens ou os adultos? Me parece que os jovens, né? Todo mais. mundo aqui é jovem. Umas idades bem extremos, assim. Você vai, tipo, tem de criança de 10 anos, aquela menina, o Edward que ainda não leu. Mas também tem a mãe, a avó, que adora ler os livros. Tem a comunidade dentro dos fãs de Crepúsculo, tem as que se autodenominam as Toy Moms, que são as mães que as filhas começaram a ler, pegaram o livro, se apaixonaram. Eu já peguei minha mãe vendo Crepúsculo. Elas são mais fanáticas do que as filhas. Então, eu acho que não tem idade, porque acaba sendo romance, né? E Não tem idade, né, não pra tem curtir idade. um romance. Bom, gostaria de agradecer a sua presença, professora Érica, e a todos os participantes. E o Antenados, na próxima semana, aí vai ter a continuação desse tema, que é a literatura fantástica e a saga Crepúsculo. Se você tem alguma dúvida sobre o tema, pode mandar no nosso Twitter, antenados_tv, ou se quiser participar aqui das nossas gravações, escreva um e-mail para antenados@usjt.br ou ligue 2799-1968. Você não pode perder a continuação desse programa. Até mais!